Vamos então dar continuidade àquilo que aprendemos com o nosso apóstolo, Dr. José Luiz de Jesus Miranda, e a palestra de hoje é O Semeador, que está baseado lá no livro de Mateus, o livro histórico de Mateus 13, de 1 ao 9, onde vem aqui Jesus de Nazaré, diante dos seus discípulos e do povo que o seguia, né? E ele traz aqui algo muito interessante que eu quero compartilhar com os irmãos. E digo você o seguinte: eu não estou pregando só para vocês. Eu tenho aqui, na minha visão, na minha mente, milhares de pessoas me ouvindo. Toda vez que eu prego é desse jeito. Eu vejo muitos me ouvindo, porque a visão ela é espiritual. E chamamos com isso a existência, a manifestação deles aqui. Assim é? Diz aqui em Mateus 13, a partir do versículo 1, ele diz: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Então Jesus tinha uma vida social, uma vida de idas e vindas, né, da casa dele. E grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. Eis que o semeador saiu a semear. Essa é a parábola. Eis que o semeador saiu a semear. Quem é o semeador aqui? Cristo. Aqui quem fala é Jesus de Nazaré, já com Cristo. Porque quem semeia é Cristo. Cristo semeia. Então ele diz: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outro caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos aqui para ouvir? Toda a igreja diga: papai, eu tenho ouvido, pois sou ovelha, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Abba, Padre, é assim que andamos, é assim que cremos, e é assim que confessamos. Assim é? Então a palavra do reino é o que separa o joio do trigo. Parábola, tremenda essa parábola. E aqui Jesus já estava estabelecendo o reino de Deus sobre a terra, porque até então, a sua vinda, o reino havia encerrado, porque ficaram 400 anos sem a presença de Deus e os seus anjos. Então agora começa a palavra do reino ser pregada por Jesus, e ele começa falando em parábolas, né, para os filhos verem, ouvirem, né? E essas palavras que ele já trazia definia quem são filhos e quem não são filhos. E nós sabemos, pela revelação que nos foi dada, nem todos são filhos de Deus. Certa feita, Jesus de Nazaré, lá em João 10, 26, ele diz: vós não sois das minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem, quer dizer, elas me entendem. E vocês aí, sacerdotes, fariseus, sepulcro caiados, não sois das minhas ovelhas, porque vocês não dão ouvido e não entendem o que eu prego. Então começa ali já o reino de Deus ser estabelecido. E essa palavra sai da onde? Do trono, hoje da onde? Da graça de Deus. Nós vamos ver isso aí bem claro. Por isso que ele diz lá em Hebreus 4,16, Paulo, né, sempre o nosso paralelo, nós vamos lá no Antigo Pacto, ou nos livros históricos, mas nós temos respaldo sempre de Paulo.
para nós não sairmos do fundamento, para nós mantermos sempre firme. E Paulo diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. E é importante que essa carta aqui é aos hebreus, judeus que ouviram Jesus. São os mesmos. A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, quando Jesus falava, ele trazia isso aí, era o trono de Deus, era Deus falando na terra, para acudir à igreja que estava o quê? Perdida. Porque o reino de Deus já está estabelecido. Jesus veio estabelecer esse reino na terra. Depois da sua vinda, o reino começou e não parou mais. Apesar de alguns contratempos, mas ele continuou, porque nós estamos nele até hoje. Quer dizer, essa pregação que Jesus começou lá não acabou, não. Ela veio ecoando em vários outros vasos, até chegar a mim e a você. Vamos ficar atentos aqui, abençoados, senão você perde essa palavra. Julgando o segredo dos homens. Então, toda palavra é para julgar o segredo dos homens. Toda palavra é para você, meu irmão. Ela é para mim. Se você não está atento a isso, tem duas coisas: ou você é disperso, ou você não é filho. É um dos dois. Porque a palavra de Deus, ela vem separar o joio do trigo. É um dos dois. E você atento, você vai saber qual é a sua identidade e como você deve andar, como você deve se portar no mundo diante do Senhor e dos seus anjos. Olha, você pode esconder de mim, esconder dos demais, como eu também posso esconder de vocês, mas os olhos dos anjos estão sobre mim e não tem como fugir, não, abençoado. O reino tem o que? Limites. O reino de Deus tem limites. Então, no tempo de Jesus de Nazaré, ele falava o que? Em parábola. E eu pude escrever aqui, o que é uma parábola? É uma história que conta, comparando alguma coisa para tipificar outra, para uma educação, uma disciplina. Então, Jesus era muito da natureza, né? Tudo. Então, ele olhava a natureza, então ali, através da natureza, para que aqueles abençoados o entendessem, ele mexia muito em terra, e ele falou aí, ó, lançou a semente no solo rochoso, porque era um lugar deserto que eles viviam, né? No espinheiro, numa terra boa. Então, eram coisas que familiarizava com aquele povo que estava ali em volta dele. E eles ficavam deslumbrados de ver essa sabedoria que Jesus tinha para explicar a intenção dele aqui na terra. E fica fácil de entender, né? Então, quando aquele povo ouvia, eles ficavam deslumbrados, né? E aquele tempo começou a era Cristo na terra, iniciando para o ajuntamento da igreja. O propósito foi ajuntar o povo, porque o povo estava o quê? Espalhado. Quando chegou Jesus na terra, o povo estava espalhado. Cada um seguindo um vento de doutrina, porque entrou muita sincretismo no meio daquele povo, porque Deus não estava ali, e os sacerdotes daquela época estavam só aproveitando da ignorância do povo para se engordarem, porque eles não pregavam mais a palavra. A lei não entrava mais no coração deles, eles gostavam do pecado do povo. Isso é sério, abençoado, é o mesmo que está acontecendo. O povo está sendo levado por vento de doutrina, a mesma coisa, se embaraçando com as coisas desse mundo, preocupado com as riquezas e não com o Senhor. E Jesus mesmo diz: você não pode agradar a Deus e as riquezas. Um você tem que amar, outro você tem que desprezar, em submissão. Você tem que estar submisso ao Senhor, aí a prosperidade vem. Assim é, abençoado? Então Cristo sempre manifesta em momentos críticos da igreja. E quando Jesus apareceu, como é que estava a igreja? Momento crítico. Ela estava em total destruição.
A igreja estava aniquilada, o povo estava em grande miséria, e até fome, e doenças, que quando Jesus de Nazaré se manifestou, quantos que ele teve que curar? Olha, está escrito que se fosse contar todos que Jesus curou e manifestou com a sua glória, os livros do mundo não caberiam a escrita de tantas obras que Jesus teve que fazer, porque ele encontrou uma nação ferradona. Então sempre Cristo manifesta em crise, e nós estamos manifestando num tempo de quê? Crise. Por isso que eu creio que o poder de Deus para juntar esse povo através de nós será muito forte. Haverá um poder sobrenatural. Eu até brinquei com os irmãos falando, né? Aqui não haverá falta. Aqui nós faremos a chamada e todos estarão aqui. Porque eles não faltarão uma reunião, abençoados. Quando Jesus se ajuntava se manifestava naquela época, o povo ia atrás dele, aonde fosse, porque a glória de Deus era intensa. Então Cristo manifesta em momento de crises, e em momento de crise ele manifesta com muito poder, para fazer a diferença. Porque o povo, Deus não quer ver ele sendo destruído. Deus levantou um povo para viver por cabeça, porque essa foi a promessa. Ele diz: vós só estareis por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. Então quando o povo está para baixo, está por cauda, Cristo manifesta e eleva o povo novamente a reinar. E reina como? Você vendo as pessoas falar, porque a boca fala o que está cheio o coração. Qual é a linguagem que nós temos ouvido hoje? Os tempos são difíceis, irmão. Jesus está chegando. Não é assim? Jesus de Nazaré está chegando. Mas ele chegou e já foi. Ele vai voltar de novo? Não vai dar. Você está atrasado 2000 anos, meu irmão. Mas sempre queixoso, o povo sempre reclamando. Está difícil. Então a crise para mim interpreta Cristo manifestado na terra, porque o povo, a promessa é que ele estaria só por cabeça, só por cima, e o povo não está. Nós estamos vendo como esse povo está espalhado na terra, sofrendo angústias e dores aí. Assim é, pessoal? E nós, com essa manifestação de Cristo, estaremos reparando essas falhas e levando o povo a uma glória. Então Cristo sempre manifesta em momentos de crises, né, crítico da igreja, e em um homem. E o Cristo que nós vemos hoje, ele está onde? Lá em cima, lá na esquina, na outra sinagoga, não é isso? E o que? Fantasma, porque ninguém o vê. Nós vimos aqui os judeus recebendo o quê? O Cristo ao vivo e a cores. Cristo sempre manifesta ao vivo e a cores. Ele não pode ser fantasma. Se ele for fantasma, você não ouve. Se você não ouve, a glória não estará sobre ti. A glória não estará sobre ti, porque você não ouve. Você não o vê, você não o toca. Como você vai receber dele? Então Cristo manifesta sempre um homem. E ele levantou quem? Os apóstolos, para poder manifestar essa glória. Nós vimos, depois da morte de Cristo, os apóstolos de Jesus de Nazaré falando sobre ele. Depois nós vimos quem? Um apóstolo? Paulo, falando sobre ele. Depois tivemos o apóstolo doutor José Luiz falando por ele. Então sempre há o apóstolo com seu apostolado, trazendo o quê? A presença gloriosa de Cristo no corpo, instruindo a igreja para viver uma vida gloriosa. Assim é, uma vida com grandes operações, porque Deus na terra não pode ser mais ou menos. Ele faz a diferença. Ele faz a diferença diante dos religiosos. Por isso que ele é perseguido. Nós vimos Jesus de Nazaré sendo perseguido.
Nós vimos Jesus de Nazaré sendo perseguido, nós vimos Paulo sendo perseguido, nós vimos o Dr. Josué Luiz sendo perseguido. Nós também teremos a mesma perseguição. Porque a diferença nossa será grande entre um e outro. Essa glória tem que manifestar. Você recebe assim? Então, ela sempre num homem, um apóstolo, no fundamento, na edificação e na sobre-edificação, né? Que agora é o término, a sobre-edificação. Mas sempre apóstolos falando sobre isso. Porque assim foi separado por Deus para esses apóstolos comunicar como véus de Deus na terra, de Cristo na terra. Assim é? Como nós falamos lá em 1 Coríntios 3,10, vamos ler novamente. Eu quero que você saiba isso de cor e salteado. Assim é, pessoal? Ele diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, 1 Coríntios 3,10, lancei o fundamento, como prudente construtor. Olha como Paulo era ousado. Ele diz, eu sou um prudente construtor, arquiteto, e eu digo, e outro edifica sobre ele, e cada um veja, porém como sobre-edifica. Então, Paulo mostra um apostolado sendo trazido por Cristo nessa etapa, porque o apóstolo é um enviado de Deus exclusivo para comunicar as revelações que estavam ocultas à sua igreja. E é só o apóstolo que tem essa revelação, mas ninguém tem. Os outros dizem, eu tive uma revelação. Quando ele traz para a gente, qual é a revelação que você trouxe? Não, isso não é revelação. Aí eu explico para ele o que é revelação. Ele, Por quê? Só a nós é dado o conhecimento profundo das riquezas insondáveis de Cristo. E começa a fazer diferença entre as pessoas. Assim é, pessoal? Lá em 1 Timóteo 2, 5, 6... ele vem dizendo, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Cristo Jesus, homem. Para Cristo estar na terra, tem que estar sobre um homem. Se não estiver, Cristo não está na terra. Se Cristo não está na terra, nós estamos perdidos. Somos considerados os homens mais infelizes da terra. Porque não há cobertura angelical, porque ela só está aonde Cristo está, porque Deus está em Cristo, conduzindo-nos sempre em triunfo. Você se sente um triunfante? É o sentimento, eu não estou falando obra, eu estou falando sentimento. Porque para ter obra tem que ter sentimento. Não adianta ter obra e não ter na mente que você é conduzido por Cristo. Tem que ser. Assim é, abençoado. O qual a si mesmo se deu um resgate por todos. Aí muitos falam, quem fez isso foi Jesus de Nazaré. Também. Mas, para a manifestação de Cristo, tem que ser alguém que se dá para resgate por todos. Quem? Cristo Jesus, homem. Se a pessoa não se dá, não tem Cristo. E esse se dá aqui, né, eu que me dei. Foi ele que me deu. Porque se for perguntar se você quer, você fala, não quero não. Quero esse negócio não. Quero ficar sentado ali ouvindo é melhor. Porque preparar uma palestra para a graça, meu irmão, não é fácil não. Eu estou diante da igreja, diante daquilo que Deus mais ama. Então eu não posso falar besteira. Não posso falar. E estou diante daqueles que estão o quê? Edificados. Então não posso falar besteira. E a minha presença para vocês tem que ser igual ou melhor do que o edificador. Para você não se sentir o quê? Órfão. Para você não sentir órfão, porque a pior coisa é você se sentir um órfão, sem pai, você sentir um perdido.
Esse é o pior que tem. Então, abençoado, ele manifesta para completar o que foi iniciado por Jesus de Nazaré, por Paulo, por Dr. José Luiz, para que nós cheguemos a uma glória sobrenatural, que todos aqui verão. Você já se sente, eu acredito, sanado de um ministério. Você não precisa de Dr. José Luiz mais, você sente bem sem ele. Porque o Cristo que estava nele, ele foi embora, mas Cristo continuou na terra. Porque Deus não é véu. Deus não está condicionado ao homem. Ele usa o homem, mas não está condicionado nele. Para que não vire o quê? Idolatria. Não vire idolatria. Assim é, abençoado? Então há um só mediador, e esse mediador, quando ele encontra um homem, começa a haver a mediação, tirando-nos do império das trevas e transportando para o reino. Por isso que eu digo, quando você investe aqui, você investe no reino. Tudo seu é para o reino, porque você é o reino de Deus. Você tem que sentir dessa forma. Se você sente que você é o reino, então miríades de anjos, hostes de anjos estão com você, porque você está na nação de Deus. E essa nação é o que? Feliz, porque tem o que? O Senhor, como o Senhor der ali os anjos para te proteger em tudo, abençoado. Padre, você tem os anjos a momento, porque ele diz, quando você chega diante do trono da graça, você recebe misericórdia, graça e socorro oportuno. É oportuno, você diz, chegou o socorro. Já sei que essa semana vai ser a melhor semana da minha vida. Papai, porque a minha mente agora está ativada espiritual, e eu falo e chamo a existência, e ela manifesta. Papai, hoje a graça, meu irmão, hoje a graça é a parábola. Quem entende aí? Quem entende o que nós pregamos? Quem entende as 14 epístolas de Paulo? É revelação. É o livro da revelação, é as 14 epístolas de Paulo, as suas cartas, as cartas paulinas, é o apocalipse de Deus, meu abençoado. E precisa de ser explicada. E quando Jesus veio trazendo as parábolas, ele já apontava isso aí. E vamos ver aqui o que ele fala. Olha aqui. Então Cristo manifesta, através da sua parábola, falando para aqueles judeus, ele manifesta como Salvador, porque a situação da igreja era crítica. Cristo veio para salvar o seu povo, quem? Primeiro, os judeus. Ele não disse, eu vim para os meus. Então os judeus foram escolhidos por Deus para serem salvos pela manifestação de Cristo, conhecimento e poder de Deus, sabedoria e poder de Deus. Então teria que vir alguém num véu com uma sabedoria que suplantasse aquela que havia naquela época, que era grande, que era o Pentateuco de Moisés, meu irmão. Sabedoria tal que os povos gentios não entendiam, porque era muita sabedoria de Deus ali. Agora teria que manifestar uma sabedoria maior, trazendo uma mensagem que fosse acima daquelas que eles já tinham ouvido. E quando Jesus pregava, quem entendia ali? Ouça aqui. Então Cristo manifesta nos momentos críticos em um homem, em um apóstolo, trazendo fundamento e edificação, não é? E vimos que a graça hoje é a parábola. Não compreendem. Cristo manifesta em um homem para explicar essa parábola, que é a parábola do reino para os dias de hoje, da igreja gentílica, né? Então Jesus Cristo manifestou como Salvador dessa situação, né? Livrando o povo do quê? O desconhecimento. Porque o que estava matando aquele povo judeu era a falta de conhecimento.
aonde Oséias 4, 6 e 7 narra isso aqui claramente, para nós entendermos essa parábola que eu trouxe de Mateus 13, de 1 ao 9. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o quê? Conhecimento. Não é jejum, não é oração, não é vigília, não é falar em línguas, não é profetizar, não é para desafiar o Senhor, não é para passar debaixo de mãos de 70 homens, não é para batizar. Não, meu irmão, esse povo estava sendo destruído, é porque lhes faltava o quê? Conhecimento. E o que Jesus trouxe? Nós trouxemos até semana passada. E conhecereis a verdade, e a verdade vos o quê? Libertará. O que liberta um homem? É o conhecimento da verdade. E a verdade é o quê? A palavra. A palavra é a verdade, que até antes da graça era o quê? A lei de Moisés, no Pentateuco. Que quando Cristo manifesta, trazendo essas parábolas, explicando-a, e depois vai à morte, encerra com a lei, para que um outro povo, que fazia parte já em Abraão, para completar a glória de Deus, os gentios adentrarem e conhecer essa verdade. Então, nós vimos aí dois mediadores, né, trabalhando nisso. Então, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, pastores, bispos, apóstolos, missionários, obreiro, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei. E nós estamos profetizando isso. Assim é? Todos estão rejeitados aí, meu irmão. Isso aí vai completar, porque quando o profeta Oséias falou isso aqui, ó, para completar a destruição desses sacerdotes, levou-se um tempo, mas aconteceu. Cadê eles? Cadê Israel? Acabou. Cadê os sacerdotes daquela época? Encerrou, porque Deus rejeitou eles. E quando começa a rejeitar, meu irmão, é como um câncer que vai comendo, dia após dia, até a destruição. Eles já estão com esse câncer já, porque começou com o doutor José Luiz. Eles já estão com esse câncer comendo eles. Também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote. Cadê o sacerdote? Me fala do sacerdote levita, não existe mais nenhum, nem se fala neles mais. Acabou, encerrou, porque eles rejeitaram, desprezando o conhecimento, não alimentando o povo com a palavra certa. Para que sejas sacerdotes diante de mim, não são mais, visto que esquecestes da lei, da doutrina, do conhecimento, do ensinamento do teu Deus, também eu esquecerei os teus filhos. Sumiu todos. Israel não existe mais. Esse povo israelita acabou. Existe uma Israel, que é só apelido, onde os crentes são levados para lá, mas lá não é a Israel de Deus. Porque a Israel de Deus foi consumida por Deus, porque eles desprezaram o conhecimento de Deus. Olha, quando você e eu desprezamos Deus, nós somos desprezados também diante dos anjos. Por isso que eu acho muito sério a congregação. Quando você vem aqui, você tem que saber o que você veio fazer aqui, abençoado. Você veio fazer um fute aqui? Não. Pode até fazer, mas você não veio para isso. Você veio para sentar, para ouvir a palavra, e não rejeita, porque certamente será rejeitado diante do anjo de Deus também. Deus não é Deus de brincadeira, porque Ele dá muito para aqueles que submetem a Ele também e a sua doutrina. Na mesma posição. Visto que esqueceste, sacerdotes, da lei do teu Deus, também eu te esquecerei. Eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais estes se multiplicam, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha.
O povo de Israel está em vergonha. Cadê eles? Não, estão lá. Não, aqueles não são. São como pessoa, mas como nação estão espalhados. Porque quem governa eles não é Deus. Quem governa eles é o governo do mundo. E o mundo inteiro jaz no mal. Esse povo não é só o judeu, não. Que Deus tem olhos sobre eles, não. Somos nós também, os gentios, que Deus tem olhos. Lá em Gálatas 3, 13 e 14, ele diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então a lei tinha o quê? Então quem está vivendo as obras da lei estão debaixo de quê? É assim que você tem que vê-los. Viu, abençoado? Todos esses que vão para a igreja, sinagoga, seja quem eles for. Ah, é minha mãe. Pois é. É meu pai, é meu irmão. São meus filhos. Como é que fazemos? Seja Deus verdadeiro. Como é que você pode afrontar o Senhor teu Deus? E é bom você os ver dessa forma, que você vai lutar para tirar eles de lá. Que eles falam assim: não, antes de estar na igreja do que estar no boteco tomando todas. Não é assim que fala? Bom, eu não quero meus filhos no boteco tomando todas, porque ali eu sei que é lugar que não é salutar também, não vai trazer honra para eles, vai trazer desonra. Mas eu escolher lá, eu não vou. Porque eu sei que lá tem o quê? Maldição. No boteco só tem cachaça, né, pessoal? Agora lá no sistema tem o quê? Maldição de quem? De Deus. Boa, aí que é o pior. Aí é o pior. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então Ele foi pendurado em madeiro? Então, a maldição que estava sobre a igreja foi o quê? Tirado. 14. Para que a bênção de Abraão, olha para saber por que Jesus morreu na cruz. Para que a bênção de Abraão, que é a bênção especial, chegasse aos gentios. Você se sente um abençoado? Eu estou te mostrando por que você tem que sentir abençoado. Porque Jesus na cruz do Calvário acabou com a maldição da lei. Então você agora é assistido pela bênção prometida em Abraão, que enquanto havia lei, nós não poderíamos se sentir abençoados. Não usufruía de nada. Ficava zigue-zagueando na terra. Em Jesus Cristo. Então teve que vir Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Você tem um Espírito de Deus? Tem. Desfruta dele aí, abençoado, na sua vida, no seu dia a dia. Assim é? Então, quando Cristo manifesta, as mensagens são aclaradas aos filhos, pois Cristo as revela pela explicação. E nós vamos ver aqui a explicação dessa parábola de Mateus 13, de 1 ao 8, que nós lemos aqui, que está, vamos falar antes primeiro aqui no capítulo 13, versículo de 10 ao 14, ele diz: então se aproximando os discípulos lhe perguntaram, os discípulos de Jesus de Nazaré, por que eles falam em parábola, por parábola? É confuso. Ao que respondeu Jesus: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Isso aqui, meu irmão, você está sendo privilegiado. Você não é mais, Deus te abençoe, você já é o quê? Abençoado. Está explicado para nós. É dado a conhecer o reino de Deus, mas aqueles não lhe é isso
concedido. Oh, Deus não concede isso aqui para todos não, pessoal. Eles falam assim, olha, todos são filhos de Deus. Hey, hello. Quem é filho de Deus entende as coisas de Deus. Quem não é filho de Deus não entende as coisas de Deus. Aqui é aberto. Eu tenho filhos, 3. Cadê eles? César, Ellen, Esdras. Ninguém diz presente. Recebo eles aqui. Você também tem filhos. Chama por eles aqui. Só a Fátima que pode chamar um aqui. Ah, papai. Eu falo difícil, coisa difícil de entender. Pode ser até sofredor, mas difícil de entender não é não. Ah, tem ali também, a Mariciara também, as menininhas estão aí. Que maravilha, né? Então ele vem dizendo, ao que respondeu, para vós outros é dado conhecer os mistérios. Paulo vem trazer o que? Os mistérios de Cristo, do reino dos céus, mas àqueles não lhe isso é concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem essa revelação, ó que coisa séria, até o que tem, lhe será o quê? Tirado. Isso é o reino, hein? Isso não é só para os judeus, não. Tem mais aí? Depois do 14? Não, só isso aí, né? Deixa eu ver. Agora nós vamos... Espera aí. Então, lá no versículo, no 13, 18, agora, Tiago. Então, quando Cristo se manifesta, as mensagens são aclaradas. Os filhos de Cristo é revelado por Ele. E aqui agora vem a explicação da parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Eu estou semeando nessa última etapa da graça. Por isso que me abriu a porta esse espaço aqui com vocês, que continuo semeando em vocês. Abriu espaço no WhatsApp, onde eu tenho várias pessoas que me ouvem. Abriu espaço no blog. Me abriu espaço na rádio, ou no rádio, 93,9, e sem eu fazer força. Está abrindo as portas. O semeador saiu a semear, então ele tem que ter um campo para semear. E nós estamos aonde? No século 21. Hoje não semeia-se andando mais, porque a ciência se multiplicou e as nações se multiplicaram no mundo. Então precisa do quê? Da internet, que vai até os confins da terra, para sair semeando o semeador. E só semeia quem é Cristo. Se não é Cristo, não semeia. Ele pode pregar, mas ele não semeia, e não acontece nada. Junto é um bando de confusos aí, com as suas várias sinagogas, levando o povo à loucura, tomando o dinheiro deles, prometendo coisas que Deus não prometeu. Estão com ventos de doutrinas que está arrasando a igreja do Senhor. Isso aí que existe. Então, atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreende. Palavra do reino é a palavra de quê que Jesus já estava falando? Da graça. Porque a lei veio pelo intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Cristo. Então aqui já estava sendo já estabelecido isso que nós estamos falando aqui. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso,
Esse é o que ouve a palavra e a recebe logo. E com quê? Alegria. Não tem aqueles... É isso mesmo, pastor. Essa palavra não existe. O senhor é um apóstolo. Você é um predestinado, você é um abençoado mesmo. Eu pregava para um, ele disse: pô, eu estou vendo você como a besta. Falei, por quê? Porque está escrito que ela vencia os santos. Falei, uai, quem te revelou isso aí, companheiro? Quem te revelou isso aí? Não, eu vejo você desse jeito. Falei, que maravilha. Aí você tem medo de mim? Não. Que tem gente que tem medo de mim, rapaz. Não, aquele cara ali, eu vou fugir. Veio o dono da palavra ali, aquele cara fala coisa, rapaz, que deixa a mente da gente meio perturbada. Esse não, esse falou, não. Você vencia o santo. Falei, uai, você conhece mesmo? Eu conheço bem Apocalipse. Falei, tem muita coisa de Deus ali. Não, estava bem. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Não, essa palavra ela é boa, mas ela traz a consequência, porque eu tenho que deixar pai, mãe, filho, marido, esposa. Esse negócio não tá legal. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, isso é sério, abençoado. Porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufoca a palavra. E fica o quê? Infrutífera. Nós vamos explicar isso tudo detalhadamente no próximo domingo. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e o que? Compreende. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Este frutifica, esse dá fruto de congregar, semear e fazer a palavra correr. Ele é sempre presente. Estou aqui, pastor. Estou aqui. O que você está precisando aí, pastor? É dinheiro? Toma. Você precisa de semente? Toma semente. Porque ele sabe em quem ele colocou a sua confiança. Vocês têm que confiar em mim. É o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz. Olha que coisa bonita. Ele produz a 100, a 60 e a 30 por um. É sem limite. A sua vida vai ser sempre uma vida regalada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Abba, Pai! Vamos louvar o Senhor! Abba, Pai!